Olá, estudante do sétimo ano, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos discutir a equação do primeiro grau, mas vamos dar uma ênfase nas propriedades da igualdade. Vamos verificar o que é que ocorre em uma igualdade, por exemplo, quando acrescentamos ou retiramos elementos, ou então ainda quando multiplicamos ou dividimos os elementos que ali estão. Então, a gente vai resgatando algumas coisas que a gente viu na aula anterior, por exemplo. A gente viu, né, que toda sentença matemática que ela é expressa por uma igualdade, na qual exista uma ou mais incógnita, é o que a gente chama de equação. E aí a gente viu também que para ter equação necessariamente tem a presença do sinal de igualdade e também tem que ter pelo menos uma incógnita, né? Um valor desconhecido que a gente está representando aqui por uma letra. Então, quando eu coloco, por exemplo, 3x mais 4 igual a 8, eu tenho uma equação de incógnita x, né? E reúne todos os elementos que são necessários para que a gente chame de equação. Nós temos outro exemplo de equação, 2a mais b igual a 8, né? Nós temos a presença aí da igualdade. E nós temos duas incógnitas, né? Dois valores desconhecidos que a gente está chamando aí de a e de b. Avançando mais um pouco, né? Alguns aspectos importantes com relação à equação que a gente precisa entender é que quando a gente organiza a equação, né, à esquerda da igualdade, a gente chama de primeiro membro e à direita da igualdade a gente chama de segundo membro. Então, por exemplo, aqui nós temos 3x mais 4 é igual a 8, então 3x mais 4 antecede a igualdade, é o que a gente chama de primeiro membro, e o que vem depois da igualdade, que é 8, aí, a gente chama de segundo membro. Esse segundo membro pode ter incógnita, pode apresentar um valor negativo, pode apresentar um valor nulo, tá? Não necessariamente tem que ser um valor positivo, certo? Ou apresentar a mesma configuração que está aí, tá? Então, a gente vai ter tudo que está antes, primeiro membro, tudo que está depois da igualdade, segundo membro. E outra coisa, né, para que uma equação ela seja chamada de primeiro grau, né, ela necessariamente ela tem que apresentar a incógnita, né? Nessa incógnita tem que apresentar grau 1. Então eu tenho aqui, por exemplo, 2a mais b é igual a 8. E a gente diz que isso é a equação do primeiro grau porque cada uma dessa incógnita tem expoente igual a 1. Mas ao lado aqui a gente tem 2x ao quadrado mais 4 é igual a 12, uma incógnita que tem o grau 2. Então, quando a gente tem em uma equação o grau 1, né? Então, não necessariamente a gente precisa colocar esse número 1 como expoente na incógnita. Então, fica facultativo, não é obrigatório aparecer. Então, vamos aplicar uma situação. Então, eu tenho uma balança e pergunto, né, sobre essa balança, que expressão matemática pode modelar a situação descrita na balança. Então, a gente tem 3 embalagens cilíndricas, né, mais 2 pesos de 20 gramas, e isso é igual a 70 gramas. A gente pode organizar isso dessa forma, né? Denotando as latas por L, a gente vai ter L mais L mais L mais 20 mais 20, é igual a 70. Eu não estou colocando grama aqui justamente porque a gente já sabe qual é a grandeza que está sendo envolvida, que é massa, né? E o que a gente quer descobrir é justamente a massa dessas latas. Então, a gente tem L mais L mais L, ou seja, coisas comuns a gente junta, vai dar 3L, ou seja, 3 latas, mais 40, isso é igual a 70. Né? Essa organização aqui é o que a gente chama de equação, ou seja, eu estou traduzindo de uma imagem, né, para uma expressão que é algébrica. Para a gente avançar mais um pouco, a gente vai discutir sobre algumas propriedades da igualdade, que eu estou trazendo aqui como princípio, né? Então, por exemplo, ao trocar os elementos do suporte de uma balança, o que é que acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma situação e se a gente fazer a troca, né, entre suportes, o que é que vai acontecer? Então, chamando, por exemplo, esses F de farinha, né? Então, eu tenho aqui, 100 gramas mais 500 gramas é igual a 3 pacotes de farinha. Do outro lado, eu tenho 3 pacotes de farinha é igual a 100 mais 500. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente observa que temos duas equações escritas de maneiras diferentes, mas o que muda aqui só é a posição do membro dessas equações, né? Mas elas configuram, na verdade, sendo a mesma equação. Porque
se a gente mudar, né, trocar os elementos do suporte, o que é que vai acontecer com a balança? A igualdade vai permanecer mantida, né, vai permanecer nesse caso. Uma outra situação. Sim, outra coisa, né? Quando a gente pegar 100 mais 500 vai dar 600, né? É igual a 3F. É a mesma coisa de dizer que 3F é igual a 600. Tá? Então, isso não há diferença. Se eu digo que um valor é igual a outro, é a mesma coisa que eu dizer que esse outro é igual ao valor anterior. E assim por diante. Uma outra situação. Se a gente acrescentar outros elementos de mesma massa em cada um dos suportes, o que acontece com a balança? Ou seja, o que é que a gente vai observar? Vai permanecer? Vai variar? Um vai ficar mais alto do que o outro? Como é que isso vai... o que é que vai acontecer, na verdade? Então, a gente tem aqui nessa situação, ó, eu tenho 3 pacotes de farinha é igual a 600 gramas, porque eu estou juntando 500 mais 100 dá 600, tá? Então, se, por exemplo, eu acrescentar em ambos os suportes um pacote de café, o que é que vai acontecer? A gente vai ter 3 pacotes de farinhas, mais o café é igual a 600 mais o café. Essa nova equação que a gente montou é uma equação equivalente à primeira. O que diferencia entre ela é que ela tem um elemento a mais, que é o café. Só que esse café ele é comum a ambos os suportes da balança. Aí, nesse caso aqui, a gente obtém uma equação que é equivalente à equação anterior. Tá? Vamos para uma outra situação. Terceira situação. Se retirarmos elementos de mesma massa de cada um dos suportes, o que é que vai acontecer com a balança, né? Então, veja só, aqui a gente tem algumas frutas e a gente observa que o elemento de mesma massa que a gente pode tirar aqui, nesse caso, é o pacote de farinha. Então, na primeira situação, por exemplo, a gente vai chamar X de morango, Y de melancia, L de laranja, F de farinha e M de maçã. No primeiro suporte, a gente tem, 4 morangos, mais uma melancia, mais uma laranja, mais um pacote de farinha e mais uma maçã. Do outro lado da primeira balança, a gente vai ter 100 gramas, né, que é o peso, mais uma laranja, mais o pacote de farinha, mais o Y que a gente está chamando de melancia. Então, se eu pegar e fazer a retirada do pacote de farinha, ou seja, eu estou subtraindo menos F em ambos os membros. Veja que está destacado aí em vermelho. Quando a gente faz isso, quando eu retiro a farinha, o que é que vai sobrar? Vai sobrar uma equação, né, que ela é semelhante à primeira. Ou seja, se eu continuar fazendo procedimentos iguais, a gente vai encontrar o mesmo valor para objetos iguais, tá? Então, eu tenho aqui 4x mais y mais L mais M é igual a 100 mais L mais Y. Porque a gente está chamando L de laranja e Y a gente está chamando de melancia e M a gente está chamando de maçã. Próxima propriedade. Se multiplicarmos os elementos existentes em cada um dos suportes pelo mesmo valor, o que acontece com a balança? Então, a gente tem aqui 3 morangos, chamando M de morango e L laranja agora. Nós temos 3 morangos, mais uma laranja é igual a 100 mais L. Se a gente multiplicar isso por 3, ou seja, eu vou ter 3 vezes 3 morangos, 3 vezes a quantidade de laranja e 3 vezes a quantidade de pesos que a gente tem aí, 100 gramas aí, e 3 vezes a quantidade de laranja. Quando a gente faz isso, 3 vezes 3, ou seja, quando eu multiplico a quantidade de morango por 3, eu vou ter 9 morangos. Quando eu multiplico a quantidade de laranja por 3, eu vou ter 3 laranjas. Quando eu multiplico 3 vezes o valor do peso, que era 100, a gente vai ter 300 gramas. E quando eu multiplico 3 vezes a quantidade de laranja, eu vou ter 3L. Então, nessa situação aqui, a gente observa que quando eu multiplico o mesmo valor, né, pelos elementos que estão em ambos os suportes da balança, o que é que vai acontecer? A igualdade ela vai permanecer a mesma. Esses procedimentos são necessários para que a gente lance mão na hora que estamos resolvendo problemas de equação. Então, tem uma outra propriedade que a gente precisa aprender e que a gente vai trabalhar ela, que é justamente a quinta situação, que fala de divisão. Então, se, por exemplo, eu tenho um certo suporte, se eu dividir, né, o que tem nesse suporte pelo mesmo valor, o que é que vai acontecer? A igualdade ela vai permanecer. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 4 pêssegos, 4 morango, 4 laranja.
200 gramas e 4 cocos. Quando eu divido tudo por 4, isso vai dar o que a gente encontrou. Por hoje é só, pessoal. Espero você na próxima aula com resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau. Até mais.